Olá, eu sou o Victor e nesse vídeo vou apresentar meu trabalho de fim de curso de Engenharia Elétrica da Unicamp. O tema do trabalho é detecção e classificação de falhas em máquinas elétricas por meio do método de decomposição de modo empírico. Eu fiz esse trabalho sobre a orientação do professor Dr. Matheus Giesbrecht. As máquinas elétricas elas desempenham um papel fundamental na indústria e no cotidiano das pessoas. Para que os processos fiquem cada vez mais confiáveis, é importante que as tecnologias sempre sejam aprimoradas e aplicadas nos processos existentes. Pensando nisso, eu abordei o tema de aprendizado de máquina para identificação de falhas em máquinas rotativas, somado a um processo de análise não linear de sinais chamado método de decomposição empírico. Portanto, o trabalho tem por objetivo contribuir para o estudo, análise e identificação de falhas em máquinas elétricas rotativas, usando algoritmos de aprendizado de máquina e técnicas de decomposição de modo empírico para procurar formas de melhorar os processos de identificação atuais, ajudando na identificação precoce de falhas. Para iniciar o trabalho, foram obtidas séries temporais de um banco de dados públicos, chamado Mafalda, que é composto de 1951 séries temporais com diferentes tipos de falhas e foram adquiridas os dados através de 8 sensores. Todas as falhas foram utilizadas no método aqui no processamento, começando com uma máquina sem falhas para comparação e para classificação, além de falha de desbalanceamento, desalinhamento horizontal, desalinhamento vertical, falha de rolamento interno e falha de rolamento externo. Para o processamento dos dados, eu usei todas as séries temporais, mas apenas uma fração delas que eu achei que fossem suficientes para análise. Eu fiz isso porque as séries eram muito extensas e ia demandar um tempo computacional muito alto para processar tudo. Então, de cada uma das 1951 séries, foram usadas 5.000 amostras, que corresponde a 100 milissegundos. Todas as amostras elas foram tratadas de duas formas. Uma, sem o processamento de dados, para saber o comportamento que ia ter as classificações sem nenhum tipo de processamento, e para conseguir comparar depois. E uma com o processamento MD, que foram extraídas e armazenadas as funções de modo intrínseco, as IMFs. Foram escolhidas também 4 características das séries temporais que vão ser usadas nos classificadores, na classificação, sendo elas o valor máximo do sinal, o valor mínimo do sinal, o valor RMS do sinal e a média de cada sinal. Então aqui dá para ver o exemplo das séries temporais, no caso do sensor 7, para duas falhas distintas, a falha de desequilíbrio e a falha de desalinhamento paralelo horizontal. Dá para ver a diferença aí entre as duas falhas, elas estão na mesma escala. Aqui também, dos mesmos sinais que vimos no slide anterior, dá para ver todas as funções de modo intrínseco que foram extraídas de cada um das duas séries temporais. Dá para ver também a diferença entre cada frequência aí que o MD e as IMFs estão evidenciando. Aqui dá para ver uma das características escolhidas, no caso o valor máximo de cada série temporal para cada rotação. À esquerda podemos ver os dados com o processamento MD e à direita os dados sem o processamento MD. Então, para ambos os dados, tanto com quanto sem processamento, foram escolhidas as 4 características, máximo, mínimo, RMS e média para cada série temporal. E para o método com processamento de dados, para cada IMF foram retiradas também essas 4 características.
Podemos ver então no método sem processamento, no método à esquerda, que foram extraídas cada característica de cada um dos sensores, correspondendo a 32 características por série temporal. Para o método com processamento, foram tiradas 32 características de cada IMF, totalizando aí até 300 características por série temporal, porque foram retiradas até 10 IMFs de cada série temporal. Algumas com 8, algumas com 9, algumas com 10. No máximo foram 10. Depois de todo esse tratamento de dados, foram escolhidas 3 formas de classificação diferentes, 3 algoritmos, sendo a máquina de vetores suporte, SVM, K vizinhos mais próximos, KNN, e o método da árvore de decisão. No início, eu pensei em classificar esses dados a partir de 5 métodos. Entretanto, para manter uma classificação mais ampla possível, porque eu queria fazer essa classificação a mais ampla possível, eu optei apenas por 2 métodos que usassem todos os sensores aí, sendo eles o método 1 e o método 4. Chamei de método M1 e método M4. O método M1 se trata de classificar apenas entre normal ou alterado, usando todas as falhas e lidos por todos os sensores aí. Usei os dados de todos os sensores. O método 4, então, trata-se também da classificação entre normal ou alterado com uma falha específica, mas ainda utilizando todos os sensores. Eu achei importante manter todos os sensores para que a classificação fosse abrangente o suficiente para identificar os padrões mais complexos aí. Aqui são os resultados do método M1. Dá para ver a acurácia de ambos os dados, com e sem processamento. Dá para ver que ficaram bem parecidas, bem próximos de 0,94, 0,95. No caso de KNN, 0,93, com o método EMD, e sem processamento 0,96. SVM é a que deu mais parecida, 0,94 em ambos os métodos. E a árvore de decisão, o método EMD deu 0,89, o pior caso aí. E para sem processamento deu 0,96. Para o método M4, eu acho que o processamento MD teve um desempenho um pouquinho inferior, embora seja também uma classificação satisfatória, mas a média de todas as classificações aí de cada falha resultou em 0,81, 0,76, 0,79 para o método MD com KNN, SVM e árvore de decisão, contra o método sem processamento um pouco maior aí. SVM é o que deu mais parecido. Dá para ver aqui os resultados de cada falha separadamente, na qual eu peguei a média do slide anterior. Então, vemos que o método EMD, em alguns casos aí, chega até próximo de 0,9, enquanto a acurácia sem processamento chega perto de 0,96, um pouquinho melhor aí. Então, por fim, é possível comprovar que os classificadores podem auxiliar na classificação, como a gente viu que a acurácia ficou perto de 0,95 quando são usados os dados gerais, o que se mostrou bem satisfatório. Para o método M1, os resultados foram muito similares entre si, né? Foram bem próximos ali, mostrando que os classificadores, que os algoritmos de classificação podem ajudar muito na identificação. E para o método M4, os dados sem processamento foram melhores, que indica que mesmo que os classificadores sejam uma boa estratégia, utilizar os dados sem processamento MD ainda parecem ser mais viáveis, pelo menos para a classificação com as falhas específicas dessa forma que fizemos aqui. Muito obrigado e até mais.